que cada crente possa ser, ó Pai, um pregador da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que possamos estar envolvidos nesta obra tão grande, tão especial, tão maravilhosa. Oramos pela Tua serva que estará trazendo a Tua mensagem nesta manhã, Senhor, e pedimos, Senhor, venha impactar o nosso coração, a nossa alma, de forma, Senhor, que possamos estar olhando o nosso objetivo, o nosso alvo, que é ganhar almas para Ti, Senhor. Te louvamos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Como já foi apresentado, eu sou missionária aqui em Gaspar. Estou vindo ali de Maracanã, interior do estado do Pará. Eu moro ainda em plena selva, em plena floresta amazônica. E ali em Maracanã é a nossa escola de missões e funciona também a sede do Projeto Campos Brancos. Nós treinamos moças e rapazes para prepará-los para que eles alcancem os segmentos menos alcançados do Brasil. Nós temos uma dívida muito grande aqui no Brasil e é uma dívida antiga e o dedo de Deus ele pesa sobre nós, acusando-nos de nós não estarmos ao longo dos anos dando o devido valor à obra pela qual Cristo morreu, de nós não estarmos aproveitando todas as oportunidades, de nós não estarmos entrando em todas as portas. E essa dívida, durante os anos, ela foi se agigantando e esses números ficaram pesados agora. Nós treinamos essas moças e esses rapazes para que eles estejam em lugares onde a igreja não está disponível ou suficientemente disponível. Claro que eu estou falando dos lugares mais distantes, mais difíceis, né? Tanto economicamente quanto geograficamente, é lá que nossos missionários estão. Eles passam um ano em treinamento em Maracanã. Em Maracanã eles moram em casas de barro, aprendem a cozinhar na lenha, aprendem a cuidar dos animais para poderem desenvolver pequenos projetos para as comunidades aonde forem enviados. Em Maracanã eles aprendem a remar. Em Maracanã eles aprendem a alfabetizar. Eles têm durante o ano todo o curso missiológico, além de muitas atividades práticas. Quando o ano termina, nós enviamos as moças de 2 em 2 ou os rapazes de 2 em 2. Nós temos hoje 126 missionários enviados e mantidos através do Projeto Campos Brancos. Entre os ribeirinhos, quilombolas, sertanejos, indígenas, entre os moradores das comunidades rurais, os mais pobres, né? Então, esse trabalho é desenvolvido assim. Quando eles chegam em um lugar, eles vão começar... Nós geralmente começamos com o trabalho com as crianças. Nós alfabetizamos, damos o reforço escolar e a alimentação. As crianças começam a receber, então, esse conhecimento do Evangelho. Daqui a pouco nós já estamos alcançando suas mães. Daqui a pouco nós estamos alcançando a família inteira. E depois de um período, nós já estabelecemos culto naquele lugar. O trabalho começa a ser desenvolvido já. São 42 creches, escolas missionárias. Ou seja, 42 bases onde essas escolas estão funcionando. Atendemos hoje 2.500 crianças e adolescentes, com alfabetização, reforço escolar, evangelização, discipulado e alimentação. E como eu disse ontem, reforço hoje, sem nenhuma ajuda pública, porque eu acredito sinceramente que missão se faz com o dinheiro de Deus, e o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. E, amados, não tenho história de miséria, nem de fracasso, nem de necessidades para contar aos irmãos. Porque o Deus das missões, Ele é cuidadoso, Ele é provedor, e Ele é um Deus atento. Nós vivemos pela fé. E não existe uma outra maneira melhor para se viver do que essa. Em uma das nossas bases, eu fui dar a posse das nossas irmãs, duas mulheres, em um lugar chamado Lagoa das Cobras, extremo sertão piauiense. Essas irmãs, quando nós chegamos lá para dar essa posse,
Irmãs, nós encontramos uma temperatura de 40 graus na sombra. Não chovia há 8 anos, irmãos. Fiquem comigo. Não chovia há quantos anos? Muito bem. O caminhão-pipa ia uma vez a cada 15 dias levar água. Nós não vimos durante horas e horas e horas entrando dentro do sertão, não vimos uma folhinha verde em lugar nenhum. Tudo seco. Quando eu saí de lá e deixei essas irmãs, meu coração veio pesaroso. Não havia nada de confortável ou atrativo naquele lugar. Depois que elas tomaram a posse, alguns meses depois elas entraram em contato. E elas fizeram um pedido, irmã Kellen, nós precisamos de um poço. Porque não tem como cuidarmos das crianças e esperarmos um caminhão-pipa uma vez a cada 15 dias. A água não é suficiente. E nós fomos fazer, irmãos, o que a Bíblia nos orienta a fazer. Bem, fomos fazer uma campanha de oração e um planejamento. Ora, missão se faz com orçamento e com planejamento. A mente é um péssimo escritório. Tudo tem que estar escrito. Chamamos uma empresa, eles foram lá e deram o seguinte veredito. O primeiro lençol freático passa a 150 metros de profundidade. Nós cobramos para perfurar R$150 o metro da perfuração. Fora canos, tubos, conexões, alvenaria, caixa, motor. O poço sairia por mais de R$30 mil. Bem, quando nós fazemos a nossa parte, quando a nossa parte está feita, nós podemos só orar para que Deus faça a parte dele agora. A especialidade de Deus é o impossível. A especialidade de Deus é fazer aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. E fomos orar. Algumas semanas de oração, eu recebi um e-mail. Irmãos, a minha oração, ela foi uma oração muito simples. Como geralmente são as orações que o céu se agrada. Orações simples. Deus não precisa de palavras rebuscadas, nem de uma demonstração de sabedoria humana, sempre que oramos. A minha oração foi o seguinte: Senhor, procura no Brasil um coração que oferte o recurso total para esse poço. E fiquei esperando. Todos os dias orávamos: Senhor, procura no Brasil um coração. Eu disse ao Senhor que eu não queria 3, 4, 5, não queria 10 pessoas com 3.500 cada uma. Senhor, procure um coração. Um. E fale com ele. Fale com ele. Fiquei esperando. Um dia eu abri minha caixa de entrada de e-mail e tinha um e-mail que começava assim. Vocês são inteligentes, vocês vão entender essa saudação. A saudação no e-mail dizia: Cara Kellen. O que é que nós entendemos, irmãos, com essa saudação? Que não é alguém que professa a nossa fé. A gente diz: a paz do Senhor. E aí vaso, né? Como vai missionária, fala profeta. Não. Cara Kellen, dizia a saudação no e-mail. Eu estava dormindo em minha cama e um homem esta madrugada de meses ou anos para fazer acontecer. Chegou, irmãos. Fui lá inaugurar esse poço e entregá-lo para a comunidade. E eu disse a eles: irmãos, não sou eu que estou entregando o poço, não é o Campos Brancos que está lá para a glória de Deus. E assim, nós vamos vivendo. Obviamente, irmãos, que existe um segredo aí. O dinheiro chegou para o poço e ele foi usado para o poço. Deus sabe em quem ele pode confiar. Se você não é fiel com R$500, o Senhor não pode te entregar para administrar 5.000 nem 50, realizar um grande sonho. Essa mulher, irmãos, ela era viúva de um homem, de um homem dono de uma das maiores fortunas do estado do Pará. Um grande latifundiário,
dono de muitas indústrias, empresas, postos de gasolina. E ela chegou lá e disse: meu marido foi pobre no interior, morreu porque sofreu um acidente. E ele tinha um sonho, que era ter um projeto para crianças pobres. E eu fiquei procurando muito tempo, até que me falaram de você, ela disse. Eu vim aqui lhe propor uma parceria. Ela disse: os meus caminhões podem trazer dos meus frigoríficos o leite, o queijo, a carne, o frango, o iogurte. O que você quiser estará à distância de 1,5. Podemos fazer uma quadra para as crianças jogarem vôlei, futebol. Podemos ter uma piscina para as crianças aprenderem a nadar. Tudo que é de barro, nós podemos levantar de alvenaria. E tudo o que você quiser, é só falar comigo. Nunca mais faltará nada aqui. Eu disse para ela: qual é a contrapartida da sua proposta? Ela disse: é uma coisa muito simples. Eu só quero um nome na parede. Só isso. Ela disse: eu quero uma homenagem ao meu falecido marido. Quero que você coloque esse nome na creche escola missionária. É só isso que eu quero. E nunca mais faltará nada aqui. Eu disse: quando a senhora entrou, a senhora viu que nome tem lá na frente? Ela disse: não. O nome que tem lá é Peniel. A senhora sabe o que significa? Ela disse: não. Significa vendo Deus face a face. E a senhora sabe qual é a possibilidade de tirarmos o nome Peniel e colocarmos o nome do seu defunto, que nem crente era? A possibilidade é 0%. Que você melhore a sua oferta 10 vezes, 100 vezes, a resposta ainda será não. O que a senhora me propõe não é interessante para nós. Ela disse: como não é interessante? A senhora me propõe trocar o certo pelo duvidoso. A senhora pode morrer, a senhora pode falir, a senhora pode mudar de ideia, a senhora pode ser presa, não conheço a sua vida. Mas o nosso Deus, o Deus que sustenta o Campos Brancos, é imutável, infalível. Nele não há sombra, não há mudança, não há variação. Ele é quem ele diz que é. Deixar de depender dele para depender da senhora é um péssimo negócio. E outra coisa, aqui não falta nada. Às vezes colocamos a panela no fogo e esperamos a provisão. Daqui a pouco o carro chega, a provisão desce, porque Deus é fiel. Como, irmãos, deixar de confiar neste Deus grandioso para confiar em uma pessoa, para confiar em um governo, para confiar em uma instituição? Alguém me perguntou: irmã Kellen, como vai ser agora com o novo governo? Como sempre foi, queridos. Nós dependemos do céu todo o tempo. Nós não dependemos de um homem sentado em uma cadeira. Nós dependemos de um Deus que se assenta sobre o trono. Então não temos por que nos preocupar. Seguimos assim. E o Senhor tem cuidado de nós. E assim temos avançado para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. Mas como eu já disse, é preciso que tenhamos essa confiança de que o braço de Deus trabalha ao nosso favor. Porque se nós formos fazer conta, a gente não dorme. Se nós formos deixar o racional dar as respostas que precisamos, nós vamos ficar ansiosos. Precisamos descansar naquele que vive. Hoje nós coordenamos esse projeto, estamos com 15 alunos em treinamento. Precisamos construir 8 novas bases para que no ano que vem esses alunos também possam seguir para o campo missionário. Continuar ali trabalhando aonde o Senhor, nas portas que o Senhor tem aberto. Queridos, como eu já falei, há uma sentença sobre nós. Há uma responsabilidade sobre nós. Parece que nós estamos muito confortáveis. E quando eu digo nós, eu me refiro ao movimento evangélico brasileiro. Nós temos liberdade, nós temos dinheiro, nós temos conforto. É uma soma muito perigosa. Liberdade, dinheiro e conforto são 3 coisas muito perigosas, porque fazem com que nós descansemos
com que nós vivamos só para nós. Eu estive em uma igreja em São Paulo, que o pastor está importando mármore rosa da Itália para o banheiro feminino. E essa igreja não tem nenhum missionário em campo. Não ajuda nenhum projeto em desenvolvimento em lugar nenhum. Mas ele não encontrou no Brasil um tom de mármore que o agradasse. Então mandou buscar na Itália. E eu fico muito preocupada com isso. Porque o nosso conforto nos afastou do nosso objetivo. E os números foram se agigantando. Queridos, nós ainda temos hoje 16.750 grupos étnicos que nada sabem sobre Jesus. E olha, nós somos 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões no mundo todo. Aí existem 2 bilhões de não cristãos em contato conosco. Só que o nosso testemunho não está sendo forte o suficiente para que essas pessoas decidam-se por Cristo. Nós estamos com medo de arriscar a nossa reputação. Nem em nossas redes sociais. E nós não transformamos o nosso Instagram em um púlpito. Não é um púlpito. A gente fala de política, de culinária, de artes, mas do evangelho, não. Nós defendemos o nosso político de estimação com unhas e dentes, mas não somos tão veementes na defesa de Cristo. E assim o tempo vai passando. 2 bilhões de não cristãos em contato com cristãos. Aí nós temos aí um número de 3 bilhões aproximadamente de não cristãos sem contato com os cristãos. O evangelho não está disponível para eles. Eles não podem ligar a TV, não podem acessar no celular. O evangelho não está disponível. Não tem uma igreja na rua da casa deles. Não tem uma Bíblia traduzida para o seu idioma. E eles estão ali. 3 bilhões de pessoas. Divididos aí em 16.750 grupos étnicos não alcançados. Das 120 mil pessoas que morrem por dia, 80 mil morrem e estão indo para o inferno. Embora alguns pregadores modernos digam que não. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Não existe inocência que implique em salvação, meus irmãos. Eu não acredito. Porque senão o evangelho não seria um evangelho de salvação, seria um evangelho de condenação. Veja bem, pastor. O senhor nunca ouviu o evangelho. Então, segundo esses teólogos mais liberais, o senhor está salvo, porque é inocente. Aí um dia eu chego lá e prego para o senhor não entende, ou não aceita o meu método, ou eu não sei explicar bem. Mas enfim, o senhor diz não. Aí ele está condenado. Não faz sentido, né? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao céu, vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o caminho, não é um caminho. É a verdade, não é uma das verdades. É a vida, é Ele. Não existe outra maneira, irmãos. Ora, se nós que conhecemos o Evangelho, que temos a Bíblia, que somos pastoreados, nós temos os nossos pecados de estimação, nós pecamos todos os dias. Imagine um aborígene, um nativo, um indígena, no meio da selva, que não tem nenhum contato com a palavra, que não tem o auxílio do Espírito Santo, que não tem nenhum conhecimento de Deus. Como esse homem pode ser justificado para passar a eternidade com Cristo? Vai ser triste quando ele chegar diante do trono branco e dizer, mas eu nunca ouvi. O Senhor vai dizer, eu mandei. Eu dei recursos, eu dei oportunidades, eu dei saúde, mas eles não foram. Eles escolheram não participar. Eu dei. Lamentavelmente, você será condenado. Não por um evangelho que nunca ouviu, mas suas obras os condenarão. Ou condenarão. E aí, irmãos, nós ficamos pensando o que é uma eternidade, né? Para que a gente fale em missões, nós precisamos falar em eternidade. Imagine uma pedra do tamanho desta igreja, uma pedra maciça, uma rocha firme. Imaginem que um beija-flor vem uma vez a cada 100 anos
e encosta o bico dele na ponta dessa pedra, no alto dessa pedra. No dia que o beija-flor tiver partido essa pedra no meio, terá passado um dia da eternidade. É disso que estamos falando. É por isso que a obra missionária é tão urgente, entende? Porque a salvação de um homem depende da voz de outro homem. E essa voz é a nossa voz. É a minha e a sua. E se nós nos calarmos, irmãos? Das 120 mil pessoas que morrem por dia, 80 mil morrem sem conhecimento de Cristo. E aí? É todo dia, irmãos. Quem vai pagar essa conta, irmãos? Quem vai pagar essa conta? Nós pagaremos essa conta. Porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Não com todas as forças. Não de todas as maneiras. Não aproveitando todas as oportunidades. Quando nós voltamos a nossa atenção para o Brasil, nós ficamos alarmados porque, por exemplo, das 35 mil comunidades ribeirinhas da bacia amazônica, em 10 mil delas o evangelho não chegou. E eu não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando do evangelho. Se a Batista tivesse chegado, glória a Deus. Se a Presbiteriana tivesse chegado, glória a Deus. Não chegou ninguém. Ninguém. São comunidades que estão imersas em completas trevas espirituais. Eles não têm internet, não têm televisão, não têm celular, não têm energia elétrica. Como conhecerão o evangelho se alguém não for? Como alguém irá se não for enviado? Como alguém será enviado se não houver essa conscientização da parte de quem envia? A responsabilidade está sobre os nossos ombros. Nós estamos hoje, o Projeto Campos Brancos está talvez em 10 comunidades ribeirinhas. 10, irmãos. Diante de 10 mil, é muito pouco, né? É uma gota no oceano. Mas é o que nós estamos podendo fazer. Estamos em 10. Nós temos aproximadamente 20 jovens trabalhando nessa região. 20 jovens. Ultimamente, há uns 12 meses eu estive lá. Peguei um navio, 18 horas de viagem até Portel. De Portel, um barco menor até a nossa base principal. E de lá saímos em uma lancha para visitar as demais bases. Em uma delas, onde está a nossa missionária Viviane e a nossa missionária Kawara, 2 mocinhas. É mais 8 horas de canoa para chegar. Canoa a motor, né? Para chegar ali no furo onde elas estão trabalhando. Trabalho desenvolvido com muita dificuldade, irmãos. Mas elas estão lá ganhando almas para a glória de Deus. Quando elas vêm à cidade, elas colocam no nosso grupo assim: ganhamos mais 2. Esse mês o Senhor nos entregou mais 1. Sabendo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aqui ainda há muita coisa para nós fazermos na região da bacia amazônica. Das 228 tribos brasileiras, em 121 delas o evangelho ainda não chegou. São 200 mil índios em completo Pacau. Eu acredito, ele me disse, que existe um Deus maior do que os demônios que nos oprimem. Mas eu não sei o nome dele e não sei aonde ele mora. Se eu soubesse, eu iria até lá e pediria a ele que me socorresse a mim e a minha casa. Para esse índio eu pude falar, irmãos. Mas para outros 200 mil, a minha voz não pôde ser ouvida, porque eu sou só uma. Nós precisamos orar e desenvolver atividades para que o Senhor nos entregue os indígenas brasileiros. Nós temos, irmãos, cerca de 700 mil ciganos, somente da etnia Calon, que nada sabem sobre Jesus. Precisamos de igrejas que sejam montadas e desmontadas, de missionários que vivam ali entre esses povos, que são nômades ou seminômades.
e que possam acompanhá-los em suas andanças pelo Brasil, para que eles tenham como desenvolver a sua fé em Cristo. 700 mil ciganos estão esperando por um missionário que nunca chegou. Nós temos 3.524 quilombos no Brasil. Em 2.500 deles, aproximadamente, não há nenhuma presença missionária evangélica. 2.500 quilombos. Nós estamos alcançando 4 quilombos. Nós no Campos Brancos. Nossos jovens estão lá. Fui recentemente visitar 2 rapazes em um desses quilombos. Cheguei lá, eles estavam preparando o almoço. Eles estavam preparando um camaleão para almoçar. Almocei com eles, lugar difícil, longe. Perguntei como estavam. E os 2 meninos com um sorriso grande no rosto, irmã Kellen, estamos bem. Essa semana, enquanto trabalhávamos com eles na roça, pregamos o evangelho e mais um quilombola se rendeu aos pés de Cristo. Me mostrou a foto, o quilombola de joelhos no meio da plantação, chorando, porque estava recebendo a liberdade que só há em Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, cerca de 8.000 assentamentos, entre 6 e 8.000 assentamentos no Nordeste brasileiro, aonde o evangelho ainda não chegou. Às vezes as pessoas passam, mas não querem ficar, entende? Foi desenvolvido um modelo de evangelizar o sertão brasileiro, que eu particularmente não concordo, que é encher um ônibus e ir para um assentamento. Chega lá, aí tem corte de cabelo, tem verificação de pressão arterial, tem atendimento médico, tem atendimento vai um dentista para atender as pessoas que precisam de atendimento, distribui-se cesta básica, à noite faz-se um culto maravilhoso, tem-se um excelente pregador, uma banda, um excelente cantor, é uma festa. Aí os sertanejos vêm à frente, atendem aquele convite, só que depois, irmãos, recolhe-se tudo, apaga-se as luzes e o ônibus vai embora. E não fica ninguém. E aqueles sertanejos ficam ali. Como eles vão desenvolver a sua fé a partir dali? Se são analfabetos, se não tem Bíblia, se não tem discipulador, se não tem pastor. É uma missão boa de se fazer, sabe por quê? Essa aí. Porque não envolve responsabilidade. Eu vou, quando der, termino e volto para casa. Entendeu? Aí volto cheio de foto, volto dizendo assim, ganhamos 17, 27, 35. Aí a igreja se alegra também. Mas na verdade, não estamos formando convertidos. Porque eles não têm como continuar a partir dali. Quando essa pessoa desistir dessa fé e se deparar com o evangelho de novo, ela vai dizer assim: eu já fui uma vez, não deu certo para mim. É muito melhor nós empregarmos os nossos esforços e ganharmos um assentamento do que visitarmos 10 sem compromisso. Quando nós ganhamos um, nós investimos na permanência de alguém ali. Tem que ficar ali, permanecer ali, para que esse trabalho se desenvolva. Eu ouvindo os irmãos falando ontem do Vale do Jequitinhonha, foi minha primeira pergunta. A irmã estava do meu lado, eu disse: mas o missionário mora lá? Mora. Porque eu tenho tido conhecimento de missões no Vale, que as pessoas vão e voltam. Vão e voltam. Então não há como haver desenvolvimento de fato quando é assim. É preciso que o obreiro more. E para que o obreiro more, obviamente, ele deve ser sustentado com responsabilidade pela igreja que o enviou. Nós temos, irmãos, 9 milhões de surdos no Brasil. E menos de 1% se declara crente em Jesus. Como entenderão se não há quem sinalize? Como é que estão os surdos daqui de Pitanga? Um surdo tem uma alma que vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. E o Senhor vai cobrar de nós. Precisamos de pessoas que se disponham a aprender Libras. Precisamos de irmãos que se disponham a se envolver no ministério do transporte, que é trazer esses surdos para cá para a igreja.
Precisamos de alguém que traduza os cultos para eles. Eles precisam ter uma classe da escola dominical. Alguém precisa se importar. Agora dá trabalho? Sim. Vale a pena? Vale tremendamente a pena. O Senhor espera que nós façamos isso. Nós temos mais de 100 países com população fixa no Brasil, sendo 27 totalmente fechados para o Evangelho, mas o Senhor trouxe para cá. Só que trouxe para o meio de um país onde a igreja está muito satisfeita, está muito tranquila. Nós temos tudo o que nós queremos aqui dentro dessas 4 paredes. Temos um banco confortável, temos um ar agradável, temos um pastor que é um bom pastor, temos um grupo de louvor que é um excelente grupo de louvor, e nós vamos ficando, e os anos vão passando. Só que o Senhor não nos chamou só para isso. Isso aqui não é viver o Evangelho. Congregar não é viver o Evangelho. Nós vivemos o Evangelho quando nossa vida, de alguma maneira, resulta na salvação dos perdidos. Eu disse ontem que a maior preocupação de um crente salvo é a salvação do outro. E se eu não me preocupo com a salvação do outro, é porque Cristo ainda não é o Senhor da minha vida. Não estamos dispostos ao sacrifício, na verdade é essa. Eu estava me lembrando, dia desses, que uma vez eu fiz uma viagem, irmãos. E eu falo isso para vocês assim com muita humildade. Mas é apenas um exemplo que eu preciso dar. Eu fiz uma viagem de 30 dias de remo para alcançar uma casa. Eram os últimos moradores dentro de um furo, dentro de um rio, que ele é estreito, profundo, é um afluente do rio principal. 30 dias de remo, irmãos. Eu emagreci 20 quilos em 30 dias, porque passava o dia remando. 5 horas da tarde tinha que encostar a canoa, tinha que entrar na mata para tirar a vara para fazer o tapiri, amarrava com cipó para atar a rede. Por que não podia dormir na areia? Porque quando eu acordava de madrugada para ir ao banheiro, focava com a lanterna, tinha 6, 8 jacarés ali, só ali naquele perímetro onde minha rede estava atada. 30 dias. Para dizer a uma família de brasileiros que moravam naquela fronteira, eles não sabiam qual era a nossa moeda, irmãos. Eles não sabiam quem era o presidente do Brasil. Eles estavam isolados ali. Mas eles tinham uma alma valiosíssima. E eu estive com eles durante alguns dias, lhes transmitindo o Evangelho. Saí de lá com aquela família tendo feito a sua decisão por Cristo e já alicerçados ali com o básico do discipulado, entendendo quem é Deus, quem é Jesus, o que é a Bíblia, o que é o céu, o que é o inferno. Deixei eles com Cristo. Mas na verdade, quando eu tenho olhado para cá, para a nossa geração, eu tenho encontrado, infelizmente, pessoas que até querem fazer alguma coisa, mas só querem fazer sob determinadas condições. Só querem fazer se receberem alguma coisa em troca. Ou só querem fazer se o clima for favorável. Só querem fazer se o pastor lhe chamar, se tiver uma carteira, se tiver um salário, se tiver um cargo, se tiver uma posição. Só querem fazer se tiverem uma honra, se receberem uma recompensa. E eu já disse ontem para vocês e repito, que ministério é o que nós fazemos para abençoar os outros. Independente de que lugar nós sentamos na igreja, existe dentro de Pitanga um povo a ser alcançado. E Deus não precisa enviar missionários para cá. Aqui tem uma igreja santa, restaurada, uma igreja despertada, uma igreja consciente. Nós só precisamos colocar em prática aquilo que o céu já tem nos concedido. Existem algumas visões por aí. Nós temos uma visão que é uma visão de púlpito. São alguns atrapalhos que a obra missionária tem encontrado ao longo dos anos. Na visão de púlpito,
que graças a Deus não é o caso desta igreja, desse pastor. Mas na visão de púlpito, o pastor senta-se ali atrás e ele olha. Está tudo bem aqui, a igreja está cheia, as contas estão pagas, então eu não estou nem aí para o que está acontecendo lá fora. Ele só enxerga, ele só valoriza até onde seus olhos alcançam. Seus olhos alcançam a porta de vidro da frente, está tudo bem. Então eu não vou me preocupar com missão lá fora, porque se não leva o meu nome, não tem a minha força. Se não aumenta a minha membresia, eu não invisto nenhum centavo. Não interessa para mim. Se eu não tenho resultado financeiro, se eu não vou enviar e daqui a 2 anos começar a receber de lá, como se missão fosse um investimento, então eu não quero saber desse negócio. E nossos púlpitos, infelizmente, têm sido dominados com essa visão. Aí tem a visão de torre, é uma visão um pouco melhor. O que é que você enxerga quando está de cima de uma torre? Talvez ali o perímetro aonde a tua igreja está estabelecida. Quem tem a visão de torre, até tem projetos para cultos públicos, para campanhas estratégicas, tem projetos de evangelização na sua área. Mas fora de sua área, não vale o esforço, nem o tempo, nem o dinheiro. Tem aquela visão de helicóptero, onde eu só vejo o meu estado. Estou até disposto a investir em um colega, talvez que dirija, que presida um campo menor do que o meu e que precise de ajuda. Mas não passo disso. Agora tem aquela visão, que é a visão que Cristo quer que nós tenhamos, que é a visão de satélite. O que é que você enxerga de um satélite? Enxerga o mundo inteiro. E olha, eu acredito que se houvesse uma frase que o Senhor, se Ele quisesse enviar um anjo, e que se uma frase pudesse ser dita, apenas uma frase, para cada pastor brasileiro, a frase provavelmente seria essa: pastor, acorda, o teu campo é o mundo, e não o lugar onde tua igreja está estabelecida. É a visão que o Senhor quer que tenhamos. Essa visão da obra sendo feita ao mesmo tempo em todos os lugares. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem essa visão. Está investindo na Venezuela, está investindo no Timor, Timor-Leste. É essa visão que o céu quer que nós tenhamos. Missão é evangelismo longe, evangelismo é missão perto. Ambos são fundamentais para que nós desenvolvamos o nosso trabalho com alegria, com segurança e com resultados garantidos pelo céu. A obra missionária, irmãos, ela tem inimigos terríveis. O diabo odeia missões, o mundo odeia missões e a carne odeia missões. Durante muito tempo, o diabo só matou os missionários. De um tempo para cá, ele começou a ser mais criativo. O número de prisões e mortes diminuiu. Ele achou melhor inventar no inferno algumas mentiras e tentar desanimar a base para que o projeto missionário não aconteça. A primeira mentira que o diabo inventou foi a departamentalização. Ou seja, ele disse e disseminou por aí que missões é um departamento como outro qualquer. Então o músico diz assim: eu não vou ajudar porque eu sou músico. O outro diz assim: não, eu não faço parte do Ministério de Missões, eu sou professor da escola dominical. O obreiro diz assim: eu não fui escolhido para compor a diretoria, então eu não tenho nada a ver com isso. E assim, irmãos, nós vamos deixando só os secretários isolados com a sua equipe, e a igreja muitas vezes não faz aquilo que poderia estar fazendo. Missão não é um departamento, é a razão de ser da igreja. Nós existimos por causa da obra missionária. Nós estamos vivos por causa da missão. O céu tem investido em nós por causa da missão. E olha, dizem por aí que missão se faz orando, indo e contribuindo. Eu encontrei uma quarta maneira. Missão se faz orando, indo, contribuindo e não atrapalhando. Porque algumas pessoas têm o ministério de atrapalhar. Não vai dar certo. Não vou ajudar. Não concordo. E vou deixar um conselho. Muita atenção. Olha, não tem terreno neutro em missões. Ou você ama, ou você é um inimigo.
ok? Ou você ajuda, ou você está trabalhando contra. Não há terreno neutro em missões. Se você não faz nada, você já está atrapalhando, e muito. E eu não vejo, irmãos, nenhuma maneira de uma pessoa vencer uma queda de braço como o céu. Não se oponha à obra pela qual Cristo morreu. Departamentalização foi uma ideia do diabo. Nós temos os irmãos que coordenam as ações, mas a equipe de missões é todo crente salvo em Cristo Jesus que congrega aqui neste ministério. Todos os que estão aqui fazem parte. E você não precisa esperar o secretário ir lá e perguntar: vem cá, tem alguma maneira de você me ajudar? Não, levanta e vem falar: olha, eu tenho uma maneira de ajudar. Eu quero contribuir dessa forma. Não fica esperando, não. Vem e se oferece. Ele não tem como saber qual é o teu dom, qual é o teu talento. Ele não tem como adivinhar o que você poderia estar fazendo. Então vai e faz. E não importa, irmãos, você não precisa começar com muito, não. Eu estava pregando em um congresso de mulheres há uns dias atrás, falando sobre Dorcas. E Dorcas tinha uma linha e uma agulha. E ela olhou e viu que as viúvas de Jope passavam frio no inverno. Eu vou fazer a minha parte. Ministério. Ela desenvolvia esse ministério costurando dentro do quarto. Não precisava sentar-se em um altar com o microfone na mão. Pode ser que muitas pessoas não estavam vendo o que ela estava fazendo ali, mas olhos de fogo estavam contemplando o seu sacrifício. E quando ela precisou, irmãos, quando a morte bateu na sua porta, ela tinha crédito no céu. Aí ela morreu e a ressurreição a alcançou. E se ela não tivesse crédito no céu, irmãos? E às vezes nós queremos vitória sem ter feito nada. A gente não ora, não contribui, não prega. A gente não trabalha, não se esforça, não faz nada. Aí quando a tempestade chega, a gente quer vitória. Cadê o crédito? Cadê o depósito? Não fez nada. Como você vai tirar da onde você não colocou? Então, ela tinha uma linha e uma agulha. Você tem alguma coisa nas suas mãos também, aqui nessa manhã. Não tem ninguém aqui que não tenha. Ok? Ninguém aqui que não tenha. Outra mentira de Satanás. Eu não tenho chamada. Um dia desses eu estava terminando de pregar, o irmão me chamou na porta e disse assim: eu acho bonito você falar sobre missões, mas eu não tenho chamada. Eu disse: irmão, eu lamento muito pelo senhor. Ele disse: por quê? Porque quem não ama o que ele ama não reinará com ele. Né? Se o senhor está me dizendo que não tem chamada para obedecer a única ordem que o Senhor deixou quando seus pés estavam desencostando do chão, então o Senhor não é candidato ao reino. Quem não ama o que ele ama não reinará com ele. Obviamente, irmãos, que nem todos os irmãos irão para as selvas, como eu fui. Mas todos aqui têm uma responsabilidade diante de Deus, independente de geografia. Você precisa florescer onde você foi plantado. É ali que você vai dar frutos para o Senhor. Talvez alguns de vocês aqui vão atravessar uma divisa, vão atravessar uma fronteira. Talvez, não sei. Mas eu só sei o seguinte, que quem um dia for atravessar uma divisa ou uma fronteira, primeiro frutificará em Pitanga. Porque quem não é uma bênção perto, não pode ser mandado para longe. Vai dar dor de cabeça lá. Se eu não oro aqui, não jejuo aqui, não evangelizo aqui, não desenvolvo nenhum projeto aqui, como é que eu quero ir para a Ásia? Como é que eu quero ir para a África? Como é que eu quero ir para a selva? Não vou dar frutos lá também. Então, todos temos chamada, sim. Nem todos iremos para longe. Mas o Senhor chamou a todos com uma responsabilidade. Outra mentira do diabo. O missionário é um cidadão de segunda classe. É um turista. É alguém que vive às custas da igreja. É alguém que não quer trabalhar. É alguém que fracassou
em outras áreas do ministério e foi ser missionário porque não tinha mais opção. Ah, você pensa, mas eu nunca pensei, nunca disse uma coisa dessa. Será? Talvez você não disse, não abriu sua boca para dizer. Eu não respeito o trabalho que você faz. Mas você deu o ventilador sem hélice. Você deu a geladeira sem motor. Você deu o ferro sem resistência. Você deu para o filho do missionário o brinquedo que o teu filho já brincou o ano todo. Irmãos, eu já recebi no campo um par de sapatos que um lado era de um modelo e o outro lado era de outro modelo, amarrado com um fio, e tinha um bilhete. A irmã é humilde, a irmã é missionária. Eu trabalhava com canibais, irmãos. E alguém mandou para mim um par de sapato diferente. Eu acho que ela pegou o menos ruim de um par, juntou com o menos ruim de outro par e mandou amarrado com fio. Eu recebia sacas de roupa no campo dessa altura. 80% tinha que ir para o lixo. A saia não tinha zíper, o vestido não tinha botão. Eu recebi uma vez uma camisa que quando eu segurei, ela se partiu, ela se rasgou. Ela estava podre. Quer dizer, Jesus deu o seu sangue, Paulo deu sua vida, eu dou uma saca de roupa usada e acho que já estou fazendo muito. É o que está acontecendo. O missionário não é um cidadão de segunda classe, irmãos. Nosso ministério não é um ministério menor. Não existe aqui, pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar, o aprendiz e o missionário aqui no chão. Não tem, não existe isso. Nós não somos alguém que fracassou, que falhou. Nós somos embaixadores do céu na terra. E quando a igreja aprender a respeitar esse chamado missionário, a respeitar esse ministério, nós daremos um passo gigantesco no que diz respeito a missões nacionais e estrangeiras. Quando nós pararmos de dar para o missionário a nossa sobra, o nosso resto, aquilo que nós não queremos mais, nós vamos começar a ver uma mudança nesse cenário brasileiro. Viu? Uma vez uma irmã foi deixar uma aluna no curso de missões, foi deixar a filha. E eu ouvi essa mulher chorando. Eu estava dentro da minha sala e eu ouvi lá fora o choro. E eu disse, meu Deus, o que será que está acontecendo? Fui lá. A irmã estava lá chorando. A minha filha vai ficar aqui. Ela tinha trazido a moça de São Paulo para deixar conosco em Maracanã. Por 1 ano. E eu disse, amado, o que está acontecendo? A minha filha vai ficar aqui. Ai, meu Deus. Eu disse, irmã, olhe para mim. Olhe para mim. Que chore a mãe da moça prostituída. Que chore a mãe da moça que apostatou da fé. Que chore a mãe da moça que está desenganada pelos médicos em um leito no hospital. Que chore a mãe da moça escrava do crack, jogada em uma calçada. Mas que não chore a mãe da moça que escolheu viver a sua vida para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. Quando suas amigas estiverem conversando e uma disser, minha filha é advogada, a minha é empresária, diga assim, a minha filha é embaixatriz do céu. Minha filha trabalha com a eternidade dos homens. Orgulhe-se. Nós temos que parar com essa hipocrisia, irmãos, de achar que, Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. Senhor, desperta os jovens, desde que não seja meu filho, né? Levanta jovens para a tua obra. Agora minha filha não. Minha filha não, Senhor. Minha filha tem que se formar, tem que casar, tem que ter estabilidade. Meu filho não. Meu filho tem que ter seu carro, sua casa, seu plano de previdência. Senhor, levanta outros.
mas não mexe na minha casa. Não podemos admitir esse comportamento na nossa vida. Não podemos. O missionário não é um cidadão de segunda classe. Outra mentira de Satanás: primeiro a nossa cidade. Depois que nós ganharmos Pitanga inteira para Cristo, nós poderemos então olhar para outros lugares. Vocês acham, pastores, que não tem pessoas aqui que dizem assim: um absurdo o pastor estar investindo na Venezuela, tanta coisa para fazer em Pitanga. É um absurdo o pastor estar investindo no Timor-Leste, tanto trabalho para fazer aqui. Agora eu olho bem nos seus olhos e respondo: há tanto trabalho para fazer aqui? Faça. Você não está aqui? Faça. Mas não faz, irmãos. Esse é o discurso do inimigo da missão. É o discurso daquele que se posiciona contra o que Deus está fazendo. E eu digo a você: arrependa-se nessa manhã, porque o braço de Deus é pesado e a sentença pode ser irrevogável. Não se levante contra os projetos missionários desta igreja. Não diga assim: se fosse aqui no estado eu ofertaria. Se fosse para um projeto aqui nesta cidade, eu estaria junto, mas lá eu não concordo. A alma de um paranaense vale tanto quanto a alma de um africano ou de um venezuelano. A ideia do Senhor é essa: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Pitanga, quanto em todo o estado do Paraná, e Brasil e até os confins da terra. É a obra sendo feita ao mesmo tempo em todos os lugares, com a mesma força, com a mesma eficiência, com a mesma dedicação. Eu estava pregando um dia desse em Vitória, passei ao lado de dois irmãos que estavam conversando assim na lateral, e um deles estava dizendo assim: eu não concordo, o outro eu também não. Como eu era a pregadora do evento, eu pensei: meu Deus, será que eu estou ensinando alguma heresia? Voltei lá, né? Irmãos, eu ouvi os irmãos comentando que não concordam com alguma coisa. É alguma coisa a ver comigo? Com a ministração aqui da conferência? Eles disseram: não, isso foi na entrada dessa conscientização aqui, não tinham escutado ainda. Eles disseram assim: não, irmã, é que a gente estava conversando aqui, que tem tanta coisa para fazer em Vitória, e o pastor enviando obreiros e recursos para o norte da África, e a gente não concorda com isso. Eu disse: ah, entendi. Tanta coisa para fazer aqui, né, irmão? E o que é que os irmãos estão fazendo? O senhor lidera que trabalho aqui na cidade? O senhor está em que frente aqui na cidade? O senhor, que problemas o senhor tem resolvido aqui em Vitória? Não, assim, um olhou para o outro, não, assim, diretamente. Eu disse: nem diretamente, nem indiretamente, né, irmãos? Os irmãos não fazem nada. Os irmãos são apenas inimigos daquilo que Deus está fazendo através do pastor da igreja. Hoje de manhã, reconciliem-se. Reconciliem-se hoje de manhã, porque a coisa pode ficar feia para o lado dos irmãos. Reconcilie-se. Se tem tanta coisa para fazer em Vitória, façam. Vocês moram em Vitória. Há trabalho para ser realizado aqui, realizem. Mas não se levantem contra o que a igreja está fazendo em outro país, irmãos. Não emprestem suas bocas a Satanás. Aí talvez, quando eu digo assim que o diabo tem sido um inimigo cruel, eu disse também que o mundo é inimigo. E eu não estou falando do mundo lá fora. Estou falando muitas vezes do mundo gospel mesmo. Com essa maneira que nós temos de tratar o ministério missionário como algo de menor importância ou de menor credibilidade. E nós precisamos mudar realmente esse comportamento nosso em relação aos nossos missionários em campo. O mundo muitas vezes odeia missões, a carne odeia missões também. A nossa própria carne.
Ela não quer saber de sacrifício. Eu acho interessante quando eu conheço alguém que diz assim: irmã Kellen, eu tenho pensado em fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui na minha cidade tem muitas mães solteiras. Eu ouvi uma irmã dizendo isso um dia desse. Eu fico preocupada com isso. Perto da minha casa tem alguma coisa da prefeitura. Ela disse: eu passo e vejo aquelas jovenzinhas ali, com a gravidez em desenvolvimento. Eu sei que são pobres, que são de bairros assim, periféricos. E eu tenho me preocupado com isso. E eu tenho até pensado em fazer alguma coisa. Chamar algumas irmãs da igreja. Nós poderemos costurar o enxoval dessas crianças. Trazer essas mães. E lhes compartilhar com elas o evangelho. Cuidar delas. Ajudá-las, né, com esses bebês. Aí ela disse assim: mas eu não sei se é de Deus. Aí eu estou orando para Deus confirmar. Eu disse para ela: irmã, do diabo não é. Porque o diabo não vai querer que a senhora cuide das grávidas da sua cidade. Da carne também não é, irmã. Porque a sua carne quer ficar na frente da televisão. A sua carne quer ficar em casa. A sua carne quer ficar num ambiente onde ela seja confortável, onde ela seja servida e não sirva. Então, se surgir um desejo no seu coração, esse desejo só pode ter vindo do céu. Agora comece. Comece. Um outro problema que nós temos é querer começar grande. Olhe, quem nasce grande é filhote de baleia. Viu? Nós temos que ter humildade para começar pequeno. A primeira turma do curso de missões para Caoromon tinha uma aluna. Uma aluna. A primeira sala de aula era coberta de palha, irmãos. Nós não tínhamos fogão para cozinhar. Cozinhávamos em 2 tijolos no chão. A turma desse ano tem 53 alunos. Ouviu? A primeira turma da creche escola missionária Peniel tinha 8 crianças. Hoje nós atendemos 2.500 crianças. Tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Então não tenha medo de começar a fazer alguma coisa, ok? Não ceda a essas mentiras da sua carne. A ordem foi dada, a necessidade foi identificada, então comece. Comece com aquilo que você tem, com aquilo que é possível. Queridos, então nós vimos esses números. Talvez você me pergunte: mas irmã Kellen, o que é que eu posso fazer aqui nessa cidade, aqui em Pitã? O que é que eu posso fazer? Dentro das minhas limitações físicas, financeiras, o que eu posso fazer? Queridos, não existe missão sem oração. A primeira coisa que nós podemos fazer aqui, sem dúvida, é orar. Só se envolve com missões quem ora, irmãos. Quem não ora é individualista. Quem não ora é egoísta. Quem não ora é carnal. Quem não ora é orgulhoso. Tudo isso nos deixa fora desse âmbito de missões. Todos esses sentimentos. Quem não ora não se preocupa com o outro, irmãos. Quem não ora só se preocupa consigo mesmo. Então a primeira coisa que nós podemos fazer é orar. Tudo que Deus faz na terra é em resposta às orações. Ele escolhe fazer uma parceria conosco. Nós oramos, o braço de Deus se move. Nós oramos, o milagre acontece. Nós oramos, as portas se abrem. Nós oramos aqui, Ele poderia fazer sozinho, mas Ele faz uma parceria conosco. Nós oramos e o missionário é visitado lá no campo. A oração, ela atravessa a cortina de ferro, a cortina de fumaça, a cortina de bambu. A oração atravessa as grades. Ela atravessa as paredes densas de um hospital. A oração vai até o quarto onde o missionário está prostrado de joelho. A oração faz a diferença. Só que nós estamos orando ruim. A gente ora assim: Senhor, me cura da coluna, abençoa os missionários, arruma uma porta de emprego para o meu filho, dá um marido para minha filha. A gente resumiu o clamor a uma sentença de 3 segundos. Abençoa os missionários. Só isso. E muitas vezes uma vez por mês.
no culto de missões. Bom, não tem quem sobreviva desse jeito. Entendeu? Missionário que está lá esperando a solução, o milagre, a resposta, através da tua oração. Se for só essa sentença de 3 segundos uma vez por mês, vai morrer lá. Porque nós não estamos comprometidos com essa causa. Não estamos, irmãos. É necessário que os irmãos saibam o nome da igreja. Que anotem. Esposa, esposo, filhos. Anote. Anote na contracapa da tua Bíblia. Anota em um papel e coloca lá no teu canto de guerra. Eu suponho que você tenha na sua casa um local de oração. Coloca na porta da tua geladeira. Coloca nas selvas. De repente, não sei de onde veio, porque eu só fechei o olho, me encolhi, perigo passou. Eu falei, Senhor, como foi isso? Da onde veio esse livramento? E o Senhor me disse, nesse momento, uma serva minha dobrou os joelhos dela no quarto dela e orou pelos missionários no mundo inteiro. E a oração dela te alcançou aqui. E alcançou cada um dos meus pequeninos ao redor do mundo. Irmãos, o que é isso? Os irmãos entenderam que uma mulher, em uma oração, salvou a minha vida da morte e o meu ministério. Uma mulher, o Senhor disse, uma serva minha, dobrou os joelhos dela no quarto dela e orou pelos missionários no mundo. A mulher nem citou o meu nome, mas a bênção foi recebida por mim no meio da selva. Isso é grandioso demais, irmão. Isso é extraordinário demais. Sempre que eu tomo conhecimento de uma tragédia no campo missionário, eu me pergunto, eu me culpo, eu digo, Senhor, eu não fiz o que eu deveria ter feito na oração. Eu não orei, Senhor. Me perdoe. Dia desses, uma missionária suicidou-se. E eu soube disso e o meu coração se partiu. Eu fui chorar, Senhor, me perdoe pela minha parcela nessa situação. E não ter pelejado a guerra desta mulher. Eu nem a conhecia. Mas eu preciso dizer aos irmãos, talvez uma coisa, que os irmãos não ouvirão de outro missionário em uma outra conferência. Porque eu particularmente nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Nós queremos a glória da missão, mas não queremos o preço. Nós queremos festejar, mas nós não queremos chorar. E de uma conferência missionária não é para ninguém sair feliz, não, irmãos. Se saiu feliz, não deu certo. Nós não podemos sair felizes com uma sentença tão grande sobre os nossos ombros. A gente tem que sair arrasado mesmo. Senhor, eu não fiz o que eu deveria ter feito. O que é que eu estava dizendo para vocês? Que talvez vocês não ouçam outra pessoa dizer. Porque a gente espera que o missionário seja um super-herói, uma mulher maravilha. Eu preciso dizer aos irmãos, olha, orem pela saúde emocional dos missionários em campo, pela saúde espiritual dos missionários em campo. Ore pela saúde familiar, ore pela saúde física. Nós missionários também sofremos com ansiedade, apontados para minha alma. Irmãos, eu não dormi por 20 dias. Não conseguia dormir. Eu achava que eu ia enlouquecer. Eu cheguei a dizer assim, Senhor, eu prefiro morrer do que continuar vivendo isso. Eu não estou suportando essa guerra. Eu precisei chamar meus obreiros no grupo e dizer assim, orem por mim. Não suporto mais. Não dou mais conta. Me ajudem, por favor. Eles pararam tudo o que eles estavam fazendo e iniciaram um jejum imediato e um clamor. A partir dali, senti as amarras de me soltando. No dia seguinte, já consegui dormir 8 horas de sono. E de lá para cá tenho dormido, para a glória de Deus. Mas foi preciso eu pedir ajuda, irmãos. Orem pela saúde emocional dos missionários. Porque muitos estão lutando contra esse tipo de doença nesse momento.
Eu não preciso estar aqui. Ore porque tem um homem ouvindo de sua esposa nesse momento. Eu queria ir para a casa da mamãe e não estar aqui na beira desse rio com você. Eu quero um sapato, eu quero um vestido, eu quero uma maquiagem e nunca tem dinheiro. Tem um filho adolescente dizendo para os pais: eu não pedi para estar aqui. Como eu vou estudar aqui? Como eu vou ter um futuro aqui? Ore pela saúde familiar, irmãos, os missionários em campo. Deixa que o Espírito Santo conduza a tua oração. Ore pela saúde física. Eu tenho uma missionária chamada Alessandra. A Alessandra tem 25 anos de idade. A Alessandra começou a sentir umas dores fortes nas costas. Aí foi fazer os exames, tinha um tumor aqui no fim da coluna. Nós retiramos esse tumor. No mês seguinte, as dores voltaram. Fizemos novos exames. Um novo tumor, agora no tecido mole, ao lado da coluna. Retiramos novamente esse tumor. Ela se recuperou um pouco. Um terceiro tumor atrás do pescoço. Retiramos esse tumor. Ela ficou 3 meses internada. Ela estava ainda internada quando começou a se formar um outro tumor, agora na lateral do pescoço. Ele vai crescer, 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 até que a vida se vá. A Alessandra tem 25 anos de idade. A Alessandra é obreira do projeto, irmãos. Ela começou adolescente. É obreira do projeto há 8 anos. A Alessandra está no setor de oncologia do Ofir Loyola. Porque esse novo tumor, ele é maligno. Os outros 3 não eram. Ela está lá. Eu oro e choro por ela todos os dias. E eu quero convidar os irmãos que entrem nessa guerra. Eu acredito em um Deus de segundas chances. Eu acredito em um Deus que se move pela oração da igreja. Então ore por ela e ore pelos outros missionários que porventura estão doentes nessa manhã também. Ore pelos que estão presos. Ore pelos que estão sozinhos. Ore para os que estão enfrentando problemas de solidão. A solidão é um inimigo terrível em campo missionário, irmãos. É muito difícil. Mas quando nós oramos, o missionário ele consegue perceber a companhia de Cristo no campo. Ele não... Vamos orar para que tenham esperança. Vamos orar para que tenham fé. Vamos orar para que não desistam. Vamos orar para que seu discurso seja um discurso que venha do céu. Vamos orar para que o povo não resista à pregação que Deus colocar em sua boca. Vamos orar para que eles tenham seus métodos dados pelo céu. Vamos orar para que a provisão chegue. Se algum missionário nesta manhã, deste domingo, não tem o alimento em sua mesa para ele e para sua família, vamos orar nesse momento para que o telefone toque e uma provisão chegue, para que alguém bata na porta e diga: olha, eu não sei, me deu vontade de trazer isso aqui para você. Vamos participar das dores de quem está no campo, para que tenhamos utilidade nessa guerra. É mais ou menos assim, irmãos. Somos um só exército. Aí uma parte, nós temos a artilharia e a infantaria. Uma parte vai para a guerra, está ali na linha de frente, mas outros estão aqui para dar a cobertura. E a cobertura, nós que estamos aqui damos. E a primeira cobertura é essa, é a espiritual. A segunda coisa que o céu espera que a gente faça com responsabilidade é a contribuição, irmãos. Diga não ao marketing do diabo. Não dê o rasgado, não dê o quebrado, não dê o que não presta. Não invista coisas sem valor na obra missionária. Eu não estou dizendo que você não possa dar uma roupa usada, desde que esteja em bom estado.
Não estou dizendo que você não possa dar um sapato usado desde que esteja em bom estado. Mas diga não ao marketing do diabo. Nós só seremos cobrados pela nossa parte, irmãos. Nós não podemos dizer que amamos missões se nós gastamos mais com Coca-Cola do que com missões, irmãos. Nós não podemos dizer que amamos missões se gastamos mais com chiclete e bala do que com missões. Se gastamos mais com pizza do que com missões. A irmã não pode dizer que ama missões se sua manicure recebe mais por mês do que a missionária enviada pela sua igreja. Nós não podemos gastar mais no salão de beleza do que com a obra pela qual Cristo morreu. Eu não estou dizendo que você não possa usufruir de todas essas coisas. Claro que pode, desde que também você invista em missões. Desde que também você dê oportunidade a essa igreja de fazer mais do que ela está fazendo. Precisamos fazer a nossa parte. Nós só seremos cobrados pela nossa parte. Eu encontrei uma irmã um dia desses. Ela me disse muito feliz que estava completando sua coleção de 300 pares de sapato. Eu já tinha visto uma, há uns anos atrás, que tinha 2.000. Ela tinha uma escadinha com roda para ela andar dentro daquele closet. A escada articulada para ela chegar lá em cima, para poder ter acesso a todos os sapatos. E essa ultimamente 300. Aí eu fico me perguntando assim, irmãos, aonde foi que nós nos perdemos? Em que momento da nossa vivência com Cristo nós nos tornamos tão superficiais, tão egoístas, tão preocupados somente conosco e começamos a nos tornar pessoas assim? Onde foi que nós aprendemos a viver só para nós? O dedo de Deus aponta para nós nessa manhã. Onde está o nosso coração nessa manhã? Será que podemos responder essa pergunta? Eu estava pregando em um lugar na Bahia e aconteceu algo que eu achei muito impressionante. Estávamos fazendo uma campanha para comprar uma moto para um missionário da própria igreja. Era uma moto de R$4.000, uma moto usada, para ele subir e descer as montanhas lá no Peru, onde ele trabalhava. Irmãos, um trabalho muito difícil. Ele fazia a pé, demorava muitas horas, às vezes até dias, para que ele alcançasse toda essa região. E esse obreiro precisava de uma moto. Um empresário da cidade, ele veio diretamente de sua empresa para o culto. Ele trouxe o dinheiro arrecadado naquele dia e não deu tempo dele passar no banco. Ele não deixou no cofre, ele não quis deixar no carro. Então ele entrou na igreja com o dinheiro. Ele repartiu nos 4 bolsos da calça, ele colocou o paletó por cima. Irmãos, ele tinha ali mais do que o suficiente para a compra daquela moto à vista. Lá vem a salva. Quando a salva passou por ele, ele tirou um daqueles maços de dinheiro, procurou, pegou R$2, amassado, velho, rasgado, remendado, pegou a pior nota de R$2 que ele tinha e colocou. E ele pensou: que vento é esse? Parou um pouco, aquele vento. De repente ele viu que alguma coisa vinha voando no meio daquele vento. E ele ficou olhando para ver o que era aquilo. De repente aquilo se aproximou e bateu no peito dele. Quando ele pegou, que olhou, era uma nota de R$2, bem novinha, quentinha. Sabe, parecia que havia sido impressa naquele momento. E uma voz falou com ele assim: fique para você. Fique para você. Ao contrário disso, irmãos, a maior oferta que eu já recebi foi de um menino, foi de uma criança, lá em Icoraci, região metropolitana de Belém.
Eu estava indo para aquela viagem que eu falei com os irmãos ontem, de 5 meses. E o pastor de Coraci disse assim: Kellen, vá nas EBFs e fale com as crianças sobre missões e peça às crianças que ajudem. Então eu fui em todas as EBFs. Eu cheguei numa, que era uma igrejinha de madeira, em cima do esgoto, a céu aberto, na região mais afastada e periférica dali, de Coraci. Crianças muito pobres. Falei com elas sobre missões e disse: olha, no sábado eu vou passar nas igrejas onde eu estou falando essa semana para buscar a contribuição das crianças. Pode ser um pedaço de sabão, pode ser meio quilo de sal, pode ser uma lata de sardinha, uma caixa de fósforo, uma vela. Tudo vai ser útil nessa missão que eu vou desenvolver, porque é uma missão de muito tempo. Quando eu voltei no sábado, irmãos, para buscar a contribuição, essa igreja era a última. O porta-mala do carro estava cheio de saquinho, de coisas que as crianças estavam trazendo. Quando eu cheguei nessa última congregação, o menino me esperava lá na porta, descalço, calção no meio da canela, uma camisa muito grande para ele tinha que ficar levantando a todo o tempo. Quando eu estou passando, ele disse assim: missionária, a minha oferta. Eu voltei para ele, voltei um passo atrás, estendi a minha mão. Ele meteu a mão no bolso e ele falou assim: o meu pai foi embora, deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos. A minha mãe é empregada doméstica em uma casa. Ela sai todo dia cedo e ela deixa 10 centavos para mim, 10 centavos para o meu irmão, 10 centavos para minha irmã. A senhora sabe para quê? Eu disse: não, meu bem. Cada um de nós compra um ovo e come com farinha ao longo do dia. A gente cozinha, faz o fogo, a lenha e cozinha. Às vezes, ele disse, eu espero para comer meu ovo só à tarde, quando eu estou com muita fome. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro. Então ela deixa o dinheiro. Isso foi há 20 anos, viu, irmãos? O ovo ainda era 10 centavos. Ele disse que quando ela chega da casa dos patrões, ela traz uma sacola o que sobrou da comida deles. A gente se senta, come e vai dormir. Então ele fez assim. Então eu entendi, irmãos, que só investe em missões quem conhece Jesus. Eu já conheço Jesus, ele disse. Irmãos, eu não sabia o que dizer. Eu fiquei com meu coração assim, apertado. E quando eu estou entrando no templo, o Senhor disse assim: volte, eu vou falar. E eu voltei. E o Senhor disse assim: olha, menino, nunca mais faltará o pão sobre a tua mesa a partir deste dia. Hoje eu abro uma janela tão grande que até teus filhos e netos ainda comerão da bênção que te entrego hoje. Empresários e políticos baterão na tua porta, porque tu serás grande nesse lugar. E tu, de acordo com o teu coração, tu dirás sim ou não. Mas nunca te esquece que a tua vida mudou no dia em que tu amou aquilo que ama o coração do teu Senhor. Ano passado, esse rapaz me achou no Instagram, que eu não sabia quem ele era. E ele me mandou uma mensagem, ele disse: eu sou aquele menino que lhe deu aqueles 30 centavos na porta da congregação em Coraci. Quero lhe dizer que naquele mês, meu pai voltou para casa, fomos morar na casa da minha avó. Meus pais arrumaram bons empregos. Eu e meus irmãos nos formamos. Eu sou engenheiro. Meus 2 principais clientes são prefeituras e empresas, conforme o Senhor falou naquele dia. E eu digo sim ou não para essas propostas quando vêm, porque eu não tenho como abraçar a todas. E eu queria muito lhe dizer que tudo que o Senhor falou se cumpriu de acordo com o que foi dito. Amados, Deus honra. Deus honra. Eu não sei onde está o seu coração nessa manhã, mas eu sei que a obra missionária te requisita. A obra missionária te requisita. Faça uma aliança com o céu, irmãos. Você não pode, nós não podemos viver só para nós.
Tira o teu coração de dentro daquela gaveta. Tira o teu coração de dentro daquela carteira. Tira o coração de dentro da tua bolsa. Diga assim: Senhor, o que eu posso fazer, Senhor, além do que eu tenho feito? E se eu não tenho feito nada, a partir de hoje eu vou começar a fazer. Querido, se Ele não é o Senhor do nosso dinheiro, Ele não é o nosso Senhor. Ou Ele é o Senhor de tudo, ou Ele não é o Senhor de nada. Procure depois o secretário de missões dessa igreja. Diga assim: olha, coloque meu nome aí. O Timor-Leste precisa dessa contribuição. Lá, a Venezuela precisa. Os novos projetos que Deus está dando ao pastor dessa igreja, eles serão realizados com essa contribuição. O dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. E é esse dinheiro que o Senhor requisita para que a sua obra seja feita aqui na terra. Faça uma aliança com o céu nessa manhã. A oferta missionária nada mais é do que Deus dando para si mesmo o que lhe pertence por direito. Deus está dando para si mesmo aquilo que está sob sua administração. Então administre para a glória de Deus. Não seja um servo do dinheiro. Tem problemas, irmãos, que eu estava até falando sobre contribuição e oração. Só contribui quem ora, viu, irmãos? Quem não ora não contribui. Quem não ora só dá o resto mesmo. Mas quem ora e ouve a voz de Deus, contribui. E essa contribuição resulta aí em glória para o nome do Senhor e em prejuízo para o inferno. Então ore, contribua e seja uma testemunha viva de um Cristo vivo aqui nesta cidade. Não tenha medo. Não há missão mais ou menos importante. Deus procura testemunhas tanto para Jerusalém, quanto para a Judéia, quanto Samaria, quanto para os confins da terra. Deus procura testemunhas. As pessoas não estão aí fora procurando uma teoria ou um tratado filosófico. Conte para alguém quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é agora. Transforme o teu Instagram em um púlpito. Transforma a tua rede social em uma boca do céu aqui na terra. Seja uma testemunha viva de um Cristo vivo, sem ter medo de arriscar a sua reputação. Se alguém chegar perto de você, como eu já disse, disser: eu estou doente, conhece algum remédio bom? Conheço. Jesus Cristo ainda cura. Ele está vivo. Eu posso orar por você. Não se esconda. Não levanta o teu vidro. Não faça de conta que não viu. Há doentes aqui que precisam ser visitados. Há presos que precisam ser visitados. Há pessoas desesperançadas que precisam ouvir acerca da esperança que há em Cristo Jesus. Tem vizinhos que estão morrendo e você vê a movimentação de longe, mas não se importa porque está sempre atrasado, sempre correndo. Olha, irmãos, o TikTok, o Instagram, a Netflix vão depor contra nós no dia do juízo. São as provas que nós não fizemos a obra de Deus. Não era falta de tempo, não, porque nós temos tempo para tudo isso. Nós não fizemos porque o nosso coração estava voltado para outros interesses que não o reino. Mas essa manhã é uma manhã de arrependimento, irmãos. E eu me arrependo junto com os irmãos. Eu me arrependo também. Porque, como eu disse ontem à noite, as minhas mãos, elas estão vazias, sim. Porque eu nunca fiz nada além da minha obrigação. E o que fiz, o pouco que fiz, eu poderia ter feito melhor. A sentença que está sobre os ombros dos irmãos pesa sobre os meus ombros. Eu convido os irmãos que se arrependam junto comigo. Vamos nos arrepender, irmãos, das orações que nós não fizemos. Vamos nos arrepender, irmãos, nessa manhã, das ofertas missionárias que nós não demos. Vamos nos arrepender dessa manhã pelo evangelho que nós não pregamos. Vamos nos arrepender por todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho, mas estão no inferno, porque nós não abrimos a nossa boca. Amados, o céu não errou quando nos escolheu, irmãos. O céu não errou quando nos escolheu. Nós só precisamos tomar uma decisão.
decisão nessa manhã. Irmãos, ou nós vivemos para a glória de Deus, ou é melhor morrermos. Não adianta vivermos um evangelho sem Cristo, um evangelho sem cruz, um evangelho sem dor, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sacrifício, porque esse evangelho não nos levará para o céu. O Senhor não nos chamou para sermos um sucesso. Ele nos chamou, irmãos, para vivermos para a sua glória. Eu peço que você apresente seus projetos ao Senhor nessa manhã. E diga assim: Senhor, eu abro mão, Senhor, se não for para a tua glória. Eu abro mão deste projeto, eu abro mão deste plano. Senhor, eu estava juntando dinheiro, Senhor, para fazer isso. Mas na verdade não são coisas que eu estou precisando. Eu só estava movido pela minha vaidade, Senhor. Então eu abro mão disso aqui. Será que eu preciso mesmo de um celular melhor? Será que eu preciso mesmo de mais uma bolsa? Será que eu preciso mesmo de mais um sapato? Será que eu preciso mesmo trocar de carro por um carro melhor? Essa minha fixação em ter uma casa maior é para a glória de Deus, irmãos, ou não? Ou é a minha vaidade que está me movendo? Amados, o Senhor nos chama nessa manhã a um confronto, aonde nós observamos o nosso coração. E enquanto ela estiver cantando esse hino, nós vamos refazer esta aliança. O Senhor não nos chamou, irmãos, para sermos felizes. A nossa felicidade está com Ele na eternidade. Ele nos chamou para viver para a sua glória. Enquanto ela estiver cantando, ore, chore, se entregue. Diga: Senhor, pode contar comigo a partir de hoje, com meu tempo, com meu dinheiro, Senhor. Pode contar comigo, Senhor, com minha dedicação, com meu serviço. Com gemidos que palavras não podem explicar. Oh, Deus. Ele leva Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, eu quero teu poder. Ainda que pra te servir aqui chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Oh Jesus, a ti confesso que não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, eu quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo
irmãos de pé em nome de Jesus. Os irmãos de pé em nome de Jesus. Ainda que sentenças são quebradas nessa manhã. Histórias estão sendo reescritas nessa manhã. Projetos sendo mudados nessa manhã. O inferno está perdendo. A eternidade está ganhando. Há um mover, há um mover, há um mover aqui. Eu ouço o som de correntes se quebrando. Eu ouço o som de muralhas caindo. Eu ouço o som de assinaturas feitas em um papel em branco. Deus está fazendo algo diferente. Está fazendo uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. A porta que se abre lentamente, ela se abrirá completamente. Aqui desta cidade sairá água, peixe e pão. Água, peixe e pão. Água, peixe e pão. Água, peixe e pão. Em direção a muitos que estão famintos e sedentos. Senhor, na tua presença estamos nessa manhã, Senhor, entregando a ti a nossa vida, entregando a ti a nossa história, entregando a ti os nossos projetos, Senhor. Oh Deus, faz a tua vontade, Senhor, na vida de cada um de nós. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, nos dê coragem, nos dê autoridade, Senhor, nos dê fé, nos dá disciplina, nos dá persistência. Oh Deus, nos dê esperança, nos dê amor. Coloca uma nova palavra em nossa boca, coloca uma espada em nossa mão direita. Ora, labaixo da cantilhada. Coloca um capacete em nossa mente, cinge os nossos lombos com a verdade. Coloca, Senhor, a couraça da justiça em nosso peito. Senhor, coloca fogo em nosso coração. Oh Deus, ministra teus projetos à nossa mente. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Ou nós vivemos para ti, ou não vale a pena viver, e nós queremos viver para ti. Levanta profetas aqui nessa cidade, levanta pregadores, levanta cantores, levanta dirigentes de congregação, levanta, Senhor amado, obreiros, levanta missionários, levanta evangelista. Entrega, Senhor, os drogados nas mãos desta igreja. Entrega, Senhor amado, as prostitutas na mão dessa igreja. Entrega, Senhor amado, os desesperançados, os suicidas, os depressivos. Traga pra cá. Nós vamos buscar, Senhor. Entrega, Senhor. Entrega os condenados aqui desta